Se você vive aí no meio literário da internet, provavelmente você já se deparou com esta capciosa pergunta. Quem você prefere ou quem é melhor, Tolstói ou Dostoiévski? Tolstói, que escreveu Guerra e Paz, que escreveu Ana Karenina e várias novelas marcantes, também Ressurreição no final da sua vida, ou Dostoiévski com suas grandes obras como Os Demônios, Os Irmãos Karamazov, Crime e Castigo, vários contos, enfim, quem é melhor? Qual dos dois vence essa batalha aqui de literatura russa? É isso que eu vou falar neste vídeo de hoje, então seja muito bem-vindo. Vou dar a minha opinião pessoal, vou trazer alguns críticos literários, algumas questões, então já se preparem aí para fazer as suas defesas, suas concordâncias e suas discordâncias nos comentários do vídeo de hoje. Bom, vou começar falando um pouco sobre a minha trajetória de leitura desses dois grandes escritores. Eu comecei a ler Tolstói por A Morte de Ivan Ilitch, mas foi uma leitura muito rápida, não foi tão atenta, então inclusive eu já fiz a releitura dessa grande obra. E o primeiro grande livro do Tolstói que eu li, de fato, o romanção dele, foi Ana Karenina, aqui, nessa edição da Cia das Letras. E eu não amei a leitura. Eu li, eu acho que foi em 2020, foi um dos primeiros calhamaços que eu li, eu achei muito boa a história, fiquei muito impressionada, porque na época eu não lia muitos desses grandes clássicos, então para mim foi uma leitura impactante nesse sentido. E o primeiro grande livro do Dostoiévski que eu li foi Crime e Castigo, e eu acho que é uma ótima obra para começar a leitura de Dostoiévski, sinceramente, apesar de que sempre se tem essa indicação de ler Gente Pobre, de ler Noites Brancas, essas novelas menores, eu também já fiz a leitura de algumas delas, mas Crime e Castigo é uma leitura muito impactante. Então, para uma primeira impressão, eu acho que é uma ótima primeira impressão. Mas o meu livro preferido do Dostoiévski foi, de fato, um livro que, para mim, foi muito marcante, foi uma leitura que mudou totalmente a minha visão em relação aos grandes livros, foi Os Demônios dele. E esse aqui é um livro muito mais político e filosófico do Dostoiévski. Aqui a gente tem o âmago do revolucionário e a gente quase que entra na cabeça do revolucionário, do niilista e de tudo aquilo que efervescia na Rússia do século XIX. Por isso que, para mim, essa daqui é a melhor obra de Dostoiévski, é a minha preferida. No entanto, eu também já encarei outras obras dele, especialmente Os Irmãos Karamazov, que é provavelmente o maior romance dele, é o livro preferido de muita gente. Contudo, todavia, entretanto, não foi um livro que me agradou tanto assim. Eu senti um pouco de repetição dos temas e como eu já tinha lido obras dele até naquele mesmo ano, acabou me cansando um pouco. Enfim, finalmente, nessa semana, terminei a grande obra de Lev Tolstói, a maior de todas, tanto em tamanho quanto em importância, que foi Guerra e Paz. E bom, foi exatamente aqui que a minha opinião mudou. Sempre que me perguntavam se eu preferia Tolstói ou Dostoiévski, eu respondia Dostoiévski, com base no fato de que Os Demônios foi a minha leitura preferida da literatura russa. Porém, Guerra e Paz acaba de desbancar esse livro, se tornando um dos livros mais incríveis que eu já li. É um livro difícil de classificar, um livro que tem uma importância gigantesca, um enredo maravilhoso e uma escrita impecável. Então, para mim, hoje a resposta é Tolstói, e eu vou desenvolver um pouco essa resposta aqui para vocês, explicando também qual é a minha opinião em relação à escrita, a enredo, a personagens e as formas diferentes com que esses escritores atuam e trazem perspectivas diferentes também sobre alguns temas que são os mesmos, inclusive. Bom, para falar de construção de enredo, a minha impressão com Dostoiévski sempre é que os personagens e as ideias e a história saltam da cabeça dele para o papel de uma forma quase que impulsiva. É como se ele jogasse a história assim para fora e ele colocasse tudo aquilo no papel de uma forma desorganizada e até meio caótica. Isso faz sentido em alguns momentos, em alguns personagens, e inclusive para falar sobre isso eu quero trazer um pouquinho de um crítico literário que é bem crítico mesmo a Dostoiévski, que é o Nabokov. E o Nabokov vai dizer que Dostoiévski era para ser o grande dramaturgo da história da literatura russa e ele se perdeu no meio do caminho, foi escrever romance. E essa é a mais suave das críticas que o Nabokov traz aqui a Dostoiévski. Mas ele critica muito esses personagens caricatos e esse enredo totalmente desorganizado que muitas vezes Dostoiévski traz aqui nessas obras, apesar de ter muita profundidade e também muita análise psicológica dos personagens. E o Nabokov não nega isso aqui.
À luz do desenvolvimento histórico da visão artística, Dostoiévski é um fenômeno muito fascinante. Caso se examine de perto qualquer de suas obras, digamos, Os Irmãos Karamazov, se verá que praticamente não existem panos de fundo naturais, nem algo que se refira à percepção dos sentidos. Se é uma paisagem, é um panorama de ideias, uma paisagem moral. As condições meteorológicas não existem em seu mundo, razão pela qual não importa muito como as pessoas se vestem. Dostoiévski caracteriza seus personagens a partir da situação, de questões éticas, das relações psicológicas, das repercussões internas. Após descrever a aparência de um personagem, ele usa o velho recurso de não mais se referir a isso, a seus traços físicos, nas cenas em que aparece. Segundo Tolstói, isso não é característico de um artista, que tem seus personagens em mente todo o tempo e sabe exatamente que gesto específico eles farão neste ou naquele momento. Mas há algo ainda mais notável sobre Dostoiévski. Ele pareceria ter sido escolhido pelo destino para ser o maior dramaturgo russo, porém tomou o rumo errado e escreveu romances. Então veja aqui que tem uma crítica do próprio Tolstói, quando ele fala sobre o artista, que se aplica aqui a Dostoiévski, porque a gente não tem caracterização das cenas, a gente não tem a descrição dos personagens de uma forma mais aprimorada, de uma forma mais exata. Você não consegue exatamente imaginar, por exemplo, quais são as feições do Raskolnikov, do Ivan Karamazov, do Fyodor Karamazov, enfim. Você não consegue imaginar exatamente como eles agem, quais são seus trejeitos, mas você consegue mergulhar na cabeça desses personagens. Isso é uma coisa que mesmo Nabokov não vai negar aqui. Mas um ponto que me chama muita atenção na crítica do Nabokov e que eu não consigo negar, e eu acho que esse aspecto foi algo que me pesou muito assim para decidir entre Tolstói ou Dostoiévski, é o que ele fala aqui, que ele dá um exemplo aqui de 3 grandes mortes de peças de Shakespeare e fala que no final nós não sentimos repugnância ou horror àquelas mortes. E tal satisfação não deriva do fato de que estamos felizes ao ver perecer essas pessoas, mas apenas de nosso encanto com o talento avassalador de Shakespeare. Gostaria que vocês refletissem sobre Crime e Castigo e Memórias do Subsolo a partir do seguinte ponto de vista. O prazer artístico que vocês obtêm ao acompanhar Dostoiévski em suas excursões à alma doentia dos personagens é maior do que quaisquer outras emoções, sensações de nojo ou interesse mórbido por um crime? Na realidade, há até menos equilíbrio entre a conquista estética e o elemento de reportagem criminal nos outros romances de Dostoiévski. Então, esse é o ponto, assim, a sensação de ler esses livros é incômoda, não é prazerosa, porque você está entrando na cabeça de um personagem bem perturbado na maior parte do tempo. E esse é um aspecto que acaba pesando para mim, porque eu gosto de livros que sejam bem planejados e cujas descrições sejam bonitas, cujas descrições façam com que eu imagine exatamente a cena. E não é isso que a gente tem na maior parte do tempo nas obras do Dostoiévski. Quem ama um romance psicológico, quem ama ver de dentro da cabeça do personagem, vai amar muito mais Dostoiévski do que eu, que não tenho essa preferência pelo romance psicológico. E o próprio Nabokov aqui também vai falar de Tolstói, e para ele, Tolstói é o maior prosador da literatura russa, então também tem esse contraste que ele traz aqui na forma de escrita desses personagens. Então, tecnicamente falando, Tolstói tem uma escrita muito mais impecável. Esteticamente falando, Tolstói é melhor. E eu não acho mesmo que uma pessoa que tenha Dostoiévski como seu escritor preferido vá negar este fato de que Tolstói escrevia melhor, porque é simplesmente no aspecto estético. Mas um ponto relevante que eu queria falar aqui também sobre essa psicologia dos personagens é o fato de que eu acharia muito injusto falar que Dostoiévski é muito mais profundo em criar a psicologia do personagem do que Tolstói, como se Tolstói não tivesse também essa profundidade psicológica. Porque Tolstói faz personagens que são muito humanos. Na minha opinião, são personagens que têm questões, têm conflitos muito mais parecidos com aqueles que a maioria das pessoas tem do que Dostoiévski, que traz a psicologia dos personagens mais perturbados, personagens, enfim, que pretendem cometer crimes, personagens que não se encaixam na sociedade. Essa é a grande parte dos principais personagens do Dostoiévski. E Tolstói não, ele traz um pouco mais de humanidade para esses personagens. Então não é que a gente não tenha uma construção psicológica deles, mas é uma construção mais suave e uma construção mais humana, mais próxima do comum do que Dostoiévski. Fato é que Dostoiévski entra mais
na cabeça desses personagens complexos e desses personagens que talvez configurem a minoria da população, digamos. Ainda falando sobre essa ideia do dramaturgo Dostoiévski, tem um ensaio maravilhoso do George Steiner, que é esse aqui, justamente intitulado Tolstói ou Dostoiévski, em que ele vai fazer a defesa de que Tolstói se assemelha muito a Homero e Dostoiévski se assemelha muito mais a Shakespeare. Justamente nesse aspecto de que Tolstói escreve uma epopeia, ele coloca heroísmo, ele coloca essas descrições, as descrições de Homero são muito mais gráficas, muito mais bonitas. E Shakespeare é um grande dramaturgo e ele coloca esse âmago dos personagens, ele também traz personagens complexos, personagens que não são tão comuns assim, mas ele praticamente cria o que o ser humano faz, né? Ele replica aquilo que o ser humano toma de atitudes ou pensa, e até o Harold Bloom chama o Shakespeare de o inventor do humano justamente nesse aspecto. Então, essa ideia para mim faz muito sentido e esse ensaio aqui é muito bom, trazendo essa comparação mesmo desses dois grandes escritores, e justamente nesse sentido de que para tudo em Dostoiévski as coisas são exageradas, são grandiosas, são desconfortáveis, enquanto que Tolstói vai te trazer uma narrativa muito mais fluida, uma descrição muito mais bonita e ainda assim vai te trazer os personagens bem criados e bem descritos, né? E aí, trazendo para a conclusão do que eu acho e do porquê que hoje eu digo com mais segurança de que eu prefiro o Tolstói. O meu tipo de livro preferido é justamente o romance bem escrito, com descrições que me fazem entrar no livro, com contexto histórico rico, com ensinamentos, com filosofia. Então, esse é exatamente o meu tipo de livro. E é justamente por isso que Guerra e Paz se tornou um dos meus livros preferidos também. Porque tem tudo isso nesse livro. Um enredo muito bem escrito, com esses personagens envolventes, reais, humanos, e com tantas questões, né? Isso não quer dizer que eu não goste de Dostoiévski e Os Demônios continua sendo meu livro preferido dele. Eu quero muito reler Os Irmãos Karamazov, ter uma outra perspectiva. Quero muito ler O Idiota. Só que o desconforto trazido pela leitura desses personagens de Dostoiévski, para mim, pesa e para mim não deixa a leitura tão prazerosa como é no caso de Guerra e Paz. Eu tenho a sensação que eu poderia ler Guerra e Paz pro resto da minha vida, assim, acompanhar a história daqueles personagens pro resto da minha vida. Se eu passasse a minha vida inteira lendo Dostoiévski, provavelmente eu ia parar no manicômio. Basicamente, essa é a sensação que eu tenho. São autores muito diferentes, com propostas muito diferentes também, e ambos são essenciais, todos deveríamos ler os dois, mas em questão de preferência pessoal, eu sem dúvida hoje posso indicar Tolstói como meu preferido entre os dois. Para finalizar, trazendo um aspecto que eu realmente acho muito injusto quando as pessoas comparam esses dois autores falando que Dostoiévski é muito mais profundo, eu acho que os dois tratam de temas parecidos muitas vezes. Em Guerra e Paz e em Os Irmãos Karamazov, eu vi uma duplicidade aqui de o mesmo tema sendo tratado por esses dois autores, às vezes até convergindo na opinião. Por exemplo, falando sobre vida e morte, falando sobre a existência ou não de Deus e como é possível viver sem Deus, se é possível viver sem Deus. Então, muito daquelas coisas que eu pensei em Os Irmãos Karamazov, que é trazido com muita frequência em textos filosóficos até, eu também vi em Guerra e Paz. Com menos daquele aspecto psicológico, que é justamente isso que eu venho trazendo aqui no vídeo para vocês, mas também com esse enfoque filosófico, esse enfoque de pensamento em relação a esse tema. Os dois autores, muitas vezes, trazem opiniões pessoais, trazem filosofia e trazem reflexões profundas sobre grandes temas. Eu não acho que isso seja algo privativo de Dostoiévski. A diferença é, de fato, o enfoque e a forma com que os dois falam sobre os mesmos assuntos. Bom, basicamente é isso que eu queria trazer para vocês. Espero que não cause muita treta. Mas, como eu disse, né, eu gosto muito dos dois e eu continuarei lendo os dois. Porém, para mim, hoje, a partir da minha leitura de Guerra e Paz, posso dizer com mais segurança que Tolstói tem mais no meu coração do que Dostoiévski. Talvez daqui a alguns anos eu venha e contradiga o que eu acabei de falar. Se você tivesse me perguntado a mesma coisa há um ano, eu diria Dostoiévski. Então, enfim, estamos sempre livres para mudar de opinião, né, a partir das leituras e a partir desses grandes livros, desses dois grandes escritores essenciais para a nossa literatura e
também para a literatura russa, né? Os dois grandes representantes no ocidente da literatura russa. É isso, espero que você tenha gostado aqui dessa discussão sobre Tolstói ou Dostoiévski. Já comenta aí qual dos dois você prefere, quais livros você já leu de cada um deles. Recomendo muitíssimo a leitura de todos os livros que eu mencionei nesse vídeo, inclusive. Se você gostou, deixa aí a sua curtida, lembre-se de se inscrever aqui no canal, que isso me ajuda bastante. E até o próximo vídeo.